Obrigado, secretário Wagner. Vou passar à prefeita Poliana Dutra, do município de Pombal, Paraíba. Eu quero cumprimentar a nossa ministra Tereza Campelo, através da qual saúdo a mesa. Quero cumprimentar a sociedade civil brasileira, que está aqui muito bem representada pela CUT e diversos movimentos sociais, urbanos, etc. Quero agradecer à Secretaria-Geral da Presidência da República pelo convite, ao senhor Wagner Caetano, secretário, ao governo brasileiro pela oportunidade, à ONU por estar aqui nessa casa, um momento tão valioso e caro, lá para Pombal e para o Brasil, ao PNUD e aos internautas conectados, e especialmente os internautas lá de Pombal, do semiárido da Paraíba. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro e reafirmar que o fundamental é o compromisso que o gestor assume. E o meu, lá em Pombal, o maior deles é o compromisso com o ser humano. E esse compromisso ultrapassa qualquer outro. É mais amplo do que os compromissos da minha própria cultura. Compromissos de classes e até mesmo compromissos políticos. Lá em Pombal, a gente decidiu pautar o ser humano como centro do processo de desenvolvimento. Vamos passar? E aonde fica Pombal? Pombal está localizado na região nordeste do Brasil, com um clima semiárido, muitas vezes mais árido até do que semi, porque é uma região extremamente seca, e distante 400 quilômetros da capital João Pessoa. E Pombal a participação popular é representada de forma paritária no governo, através da participação da sociedade civil e do governo, e através dos conselhos setoriais, de saúde, de assistência, da infância, da mulher, do idoso e etc. Esse aí é o filho ilustre, que é um economista que teve repercussão mundial, dos professores que ensinou em várias universidades, inclusive aqui, americanas, que é Celso Furtado, e é o lema, a gente adotou esse lema do nosso governo: só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. E com esse lema, a gente vem aqui ao mundo mostrar que é possível o diálogo com o ser humano e a participação popular. Não existe economia baseada apenas no PIB ou teorias econômicas, e sim consultando a estrutura popular. E assim a gente começou o nosso governo. Vamos lá? Desafios para a municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Como tudo isso começou? Como é que a gente conseguiu captar aquilo que a ONU, que o governo federal falava lá para Pombal, lá para o semiárido? Tudo partiu quando a gente decidiu pautar a nossa dívida social. E essa dívida social ela foi pautada mesmo quando a gente estava construindo o nosso programa de governo. Nós decidimos construir através de círculos de diálogo com a participação popular, em reuniões em sindicatos de trabalhadores rurais, associações de bairros, pequenas fábricas, consultando as pessoas, e percebemos que aquilo diagnosticado, que aquilo levantado pela sociedade de uma forma bem social, respeitando o universo individual e social do cidadão, casava exatamente na temática dos Objetivos do Milênio. E o nosso compromisso, o meu compromisso, foi alinhar aquilo que a população falava, questionava, com as práticas e a temática dos Objetivos do Milênio. Dessa forma, quando a gente começou a diagnosticar, a gente percebeu que tudo se ancorava nos objetivos que já estavam feitos. Parecia até que as metas do milênio tinham sido feitas para Pombal. E foi, para Pombal e para o mundo. E dessa forma, nós queríamos saber onde era que estava essa dívida social, levantada pela população. Então, a gente começou a identificar esse cidadão, através da busca ativa. A gente foi atrás da família que era invisível, que não acessava o poder público. A gente colocou essa família dentro de um círculo, que a gente foi lá atrás, levou os serviços públicos até a ela. E aí, como o nosso carro-chefe, que a gente começou a partir daí, foi com um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, que é o Bolsa Família. A família identificada, ela estava com algumas situações que feriam a dignidade humana, como a primeira delas, a ausência de renda, e aí desencadeia uma série de processos na vida do cidadão, e a gente conseguiu colocar essa família dentro do cadastramento único do Bolsa Família, que é um programa do Brasil que transfere renda, e a partir daí o Bolsa Família tem como contrapartida
a família colocar os filhos na criança, ter uma boa participação na frequência escolar e manter o cartão de vacina em dia das crianças. Que, de certa forma, a gente já estava contribuindo para os dois objetivos. Um, que é acesso à educação de qualidade para todos, e a saúde. Com a ação imediata da transferência de renda, a gente não achou suficiente, porque a gente percebeu que a fome ela não se manifesta só através da renda ou da falta de alimento, e sim a carência de outros programas, assim como a ministra falou, a baixa qualificação profissional, o baixo nível de educação, a ausência de saúde, de água potável, de energia elétrica, de saneamento básico. Então, a gente decidiu colocar essa família, que a gente foi lá buscar, através da busca ativa, dentro da rede de proteção social brasileira, que é um conjunto de políticas públicas que oferece serviços públicos para essa população. Oferece acesso à água potável, oferece moradia através dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, oferece saúde de qualidade, para que a gente pudesse ir corrigindo esse déficit social. E aí, a gente não achou suficiente isso. A família com renda, com o déficit corrigido, mas ela precisava se emancipar. E os programas sociais do governo federal nos permitem isso, lá nos municípios. Pegar essa plataforma dos programas e dar emancipação a essas famílias, torná-las independentes do poder público. E aí a gente começou a colocar ela num processo chamado inclusão produtiva. A estratégia que o nosso governo usou foi colocar arranjos produtivos locais de acordo com a vocação de determinadas áreas do município. Então, tinha a zona rural, um grupo de mulheres, a gente começou a formatar cooperativas, né, elas produzirem bolo daquilo que elas já cultivavam na lavoura, como, por exemplo, bolo de batata, bolo de cenoura, produzia o alimento, transformava agregava valor ao bolo e vendia a merenda escolar. Essas pessoas, dentro do ciclo produtivo, a gente começou a formalizar essas pessoas, que no Brasil a gente chama de MEI, microempreendedor individual. A partir daí, essas pessoas tornavam-se independentes e espontaneamente devolviam o benefício para o governo social, para o governo federal, para que outras famílias entrassem dentro desse ciclo de desenvolvimento. E, acima de tudo, a quebra do ciclo da pobreza. Porque o beneficiário do Bolsa Família, que tem seus filhos com acesso à educação e saúde, com certeza eles não irão precisar do benefício do governo federal do Bolsa Família. E dessa forma o Brasil conseguiu avançar e muito. Próximo. E aí está o nosso programa de governo, que foi pautado nas metas do milênio. A gente alinhou aquilo que a população pedia em conformidade com os ícones das metas do milênio. Então, o primeiro objetivo, que é acabar com a fome e a miséria, quais eram as estratégias do governo municipal, dentro de uma lógica alinhada com os programas federais, para que a gente conseguisse atingir esse objetivo. E da mesma forma, a gente fez com todos os ícones. O quinto, que é a saúde da gestante, o sexto. Então, tínhamos programas municipais e usando a plataforma do governo federal para cada objetivo do milênio levantado e construído pela população. Próximo. E dessa forma, como o Brasil decidiu usar como sua política pública o primeiro, que era acabar com a fome e a miséria, no nosso governo também foi assim. E o que a gente percebe é que no ano 2000, quando foi pactuado os ODM, a gente tinha uma situação local, lá em Pombal, de 26,2% de pessoas abaixo da linha da indigência. Tínhamos também 23,6% entre a linha de indigência e pobreza. Então, esses dois públicos aí feriam a dignidade humana. Faltava serviços públicos chegar a essa população e 50% da população apenas vivia numa situação confortável. Com essas políticas públicas, com a presença do governo federal, fazendo essa articulação com os municípios de acesso às políticas públicas, nós conseguimos tirar essas pessoas do estado de vulnerabilidade social e transferir por uma condição mais digna. E aí é o resultado, agora em 2010, que de 26, essas pessoas migraram dessa situação que não era confortável para uma situação melhor. E aí, paralelo a isso, a gente conseguiu reduzir de 16 para 0,5 crianças subnutridas no município de Pombal. Próximo, que o tempo está acabando. A condicionalidade do Bolsa Família,
que obrigava as crianças a ter uma frequência escolar boa, fez com que a nossa educação fosse medida. Então, a gente tinha uma média escolar no ano de 2005 de 3,2, e o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um indicador que o Brasil mede a educação brasileira, estava proposto para Pombal no ano de 2021 a média de 5,5, e a gente já em 2013 atinge a média de 6 nas nossas escolas. Claro que isso aí teve uma construção em parceria com o governo federal, as creches, uma educação de qualidade funcional e de qualidade. A outra condicionalidade do Bolsa Família é manter o cartão de vacina em dia. Isso fez com que o Brasil atingisse esse indicador, diminuísse a mortalidade infantil, porque tinha que estar com o cartão de vacina atualizado para receber o benefício. E dessa forma, a gente erradicou algumas doenças no Brasil e diminuiu a mortalidade infantil. Próximo. Usamos também de algumas estratégias em parcerias com o governo federal, estadual e municipal, que foi a gente construir uma rede de atenção à saúde básica no município de qualidade. Então, em cada bairro da cidade, foi construída uma unidade de saúde da família com a equipe plural de médicos, enfermeiros, agentes de saúde, para que a família tivesse um referencial no seu bairro de saúde, a nível também da municipal, uma policlínica com várias especialidades, e a saúde coletiva, a UPA também, que é a unidade de pronto atendimento, que serviu também para ajudar nessa rede de saúde funcional da atenção básica no nosso município. Dessa forma, conseguimos melhorar a saúde da gestante. E aí o 7º objetivo, que abre as portas para o futuro, que é o qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, a gente conseguiu levar água potável até mesmo para a zona rural, uma moradia de qualidade, respeitando o meio ambiente, salvar e respeitar o bioma Caatinga, que é um bioma lá do semiárido, através de preservar a mata de lá, do bioma, e também a energia solar. Como lá tem muito sol, a gente precisa ter uma relação melhor com as energias limpas e renováveis. Próximo. Dessa forma, algumas estratégias que nós usamos para implementar esse desenvolvimento foi os grupos de cooperativas de bolo na zona rural, cooperativas de embelezamento estético na cidade, mulheres trabalhando com bordado, uma sala do empreendedor individual dentro da prefeitura, que aí o cidadão poderia se formalizar sem burocracia dentro do órgão público, e o cartão do Bolsa Família sendo devolvido de forma espontânea. Em 2013, a gente tinha 382 pessoas formalizadas, e a gente deu um pulo, um avanço, que em 2014 passou de 382 para 1.561 microempreendedoras individuais. Aquelas que estavam lá no Bolsa Família que conseguiu se libertar e se emancipar. E aí, todas as mulheres, hoje já mais de 600 pessoas devolvem o cartão do Bolsa Família e mostram para o Brasil e para o mundo que é possível, sim, se emancipar. Próximo. E aí eu termino com uma ilustre frase que é interessante, que a gente usa lá em Pombal, que é a frase do livro de Dom Quixote, Miguel de Cervantes, que diz o seguinte: mudar o mundo não é loucura nem utopia, é justiça. E nós lá em Pombal e no Brasil estamos fazendo. Obrigada. Bom, com essa ilustração da prefeita Poliana, nós vamos encerrar essa primeira parte da nossa sessão. Eu quero agradecer a Eleonora, a Tereza, o Wagner, da Poliana, e em nome do governo brasileiro também agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Convidar a ministra Isabela Teixeira a que venha conduzir o segundo painel, moderado pelo nosso amigo embaixador José Marcondes. Obrigado, Alessandra, e eu convido agora aqui o meu vizinho e conterrâneo, Jorge Abraão, presidente do Instituto Ethos. Jorge, por favor. Boa tarde, companheiros de mesa, boa tarde a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui, agradecer ao Ministério das Relações Exteriores, embaixador José Marcondes. E eu vou falar rapidamente, mas eu queria trazer só algumas mensagens. Mas eu queria só começar falando o seguinte: a Poliana, prefeita de Pombal, começou falando aqui sobre uma frase do economista Celso Furtado, dizendo que
em síntese, que o desenvolvimento só tinha sentido se ele deixasse um legado social, se ele tivesse uma relação com a questão social. E terminou a fala dela citando Cervantes, falando da questão do sonho, da construção do novo, do futuro, e que isso sempre, de alguma maneira, precisa estar nos embalando. Se eu pudesse traduzir um pouco o que é o ethos, o Instituto Ethos, eu diria que ele está pautado por essas questões que a Poliana, sem saber, trouxe, mas que acaba regendo um pouco o que o ethos faz. Ele tenta trazer para as empresas a noção, a provocação. O ethos não representa empresas, o ethos provoca empresas. Ele não sai defendendo o interesse de empresas. Ele provoca para que as empresas percebam o quanto elas podem contribuir para a sociedade de uma forma geral. E dessa maneira, essa questão da relação entre o que as empresas fazem e o que elas geram de valor para a sociedade. E a outra questão é